Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 95, Livro dos Médios, capítulo 25, considerações gerais. Provavelmente hoje nós terminamos o tema considerações gerais. Provavelmente, né? Porque que nós não priorizamos assim, como se diz? Nós não priorizamos assim essa agilidade, né? Nós temos que terminar essa página hoje para pular para a próxima página. Não. Como o professor mesmo já nos disse várias vezes, priorizamos a qualidade, não a quantidade. Então, mas eu vou voltar a ler aqui na questão 273, para onde nós paramos, podermos continuar. Então, 273, os médios são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isso nós já esclarecemos nos vídeos anteriores. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médios, né? Primeiramente, que não acedam a esse desejo. Então, olha só para você ver. Primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva. Aqui nós já estamos adentrando ao assunto de hoje. Senão com muita reserva, né? Pulando para a questão 274, se você está com o livro dos médios aberto aí, você vai olhar na outra página, você vai ver que está escrito assim, ó, 274, espíritos que podem ser evocados. Eu vou ler só umas 2, 3 linhas aqui, só para você conseguir entender o que nós vamos dizer agora. Então Kardec diz aqui assim, ó, todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Agora, isso é relativo, né? Isso é relativo. Por isso que aqui na questão 273, olha como que eu consigo ligar uma coisa com a outra. Por isso que aqui na questão 273, Kardec diz aqui assim, primeiramente que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva. O que Kardec quis dizer com isso? Senão com muita reserva. Senão com muita prudência, senão com muito conhecimento, senão assim com muito... Enfim, tem que ter um objetivo. Para qual objetivo? Então nós entendemos que ao mesmo tempo que todos os espíritos podem ser evocados, como na questão 274, ao mesmo tempo que todos os espíritos podem ser evocados, existe milhões de fatores interligados que corresponde-se ao relativo. Até porque no ano de 2021, no ano de 2022, em pleno século 21, não há necessidade tanto de evocar espírito, não. Você entendeu? O espírita, verdadeiramente espírita, ele não tem que se preocupar em
evocar espírito. Ele tem que se preocupar em evocar almas, que é bem diferente de espírito. Mas como diferente, Luiz? Nós temos que nos preocupar com as almas. Nós temos que nos conscientizar de que nós estamos vivendo com as almas. Nós não estamos vivendo com os espíritos. Por mais que eles nos rodeiam, mas nós temos que nos preparar em todos os sentidos para que entremos em contato com os desencarnados. Nós não podemos esquecer os encarnados. Nós não podemos esquecer as almas que nós temos ao nosso lado e nos preocupar exclusivamente com os espíritos. Porque isso caracteriza a falta de caridade. Isso caracteriza falta de conhecimento. A partir do momento que eu me preocupo mais com os desencarnados, mais com os espíritos, do que com as almas, é uma demonstração total de falta de conhecimento. Isso significa que eu não tenho conhecimento nenhum da doutrina dos espíritos e que eu apenas busco a doutrina dos espíritos com puro interesse, exclusivamente interesse de me manter em contato com os espíritos. É o tal do guiísmo. Eu não sei se você já ouviu esse termo. É o tal do guiísmo. As pessoas estão no corpo físico, mas não se desprendem, não se desligam dos entes queridos. Até que, se as pessoas se mantessem ligados aos espíritos, mas também presos às almas, hosana às alturas. Mas 99% das pessoas têm o espiritismo, têm os médios, como pitonisas e como guru, apenas para satisfazer-se os teus desejos com relação ao mundo espiritual. Fora isso, a pessoa não se preocupa com mais nada. É o que está querendo dizer aqui. Então, é preciso ter conhecimento para poder evocar os espíritos. Não tendo conhecimento, não deve se aventurar-se nessa questão. E nós entendemos também aqui que já acabamos de dizer. Em pleno século XXI, nós entendemos que espírita, verdadeiramente espírita, não tem que se preocupar em evocar espírito, e sim evocar as almas. E como se evoca as almas? Reconhecendo as almas junto a nós, amando as almas junto a nós, considerando as almas junto a nós, respeitando as almas junto a nós. Então, senão com muita reserva, se tratar de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem
nas armadilhas que eles possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que a tais evocações, não se prestem sob fundamento algum. Se perceberem um fim de simples curiosidade, olha só, ou de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. Então, muitas pessoas recorrem às casas espíritas onde se faz pergunta aos bons espíritos. Muitas, como aqui estão dizendo, por curiosidade, muitas por interesse, muitas com má intenção, algumas com boas intenções, mas a maioria por curiosidade e por interesse. Os 99% por curiosidade e por interesse. Muitos para testar a veracidade, a autenticidade das manifestações dos espíritos através dos médiuns. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideias preconcebidas. Então, olha só para você ver. As perguntas devem ser formuladas com clareza. Então, não são assim qualquer pergunta que pode ser feita aos espíritos. A pessoa não pode aleatoriamente fazer pergunta aos espíritos. Então vamos pensar, por exemplo, o dirigente da casa, ele manifesta um espírito lá, e ele chega em você e fala para você assim, ó, o espírito já está, olha o termo, que não existe esse termo. Mas o presidente, coitadinho, é um reduzido. Então, o presidente pega e diz para você assim, ó, fala assim, ó, o espírito já está incorporado no médium X. Pode fazer a pergunta. Se você quer fazer algum tipo de pergunta para ele, você. Bom, deixa eu ver. Bom, deixa eu ver. Que pergunta que eu faço para os espíritos agora nesse momento mesmo, hein? Aí o presidente fala assim, ó, vamos, logo. Espera um pouquinho, tô pensando ainda. Tem tanta coisa para me perguntar que eu nem sei qual pergunto primeiro. Você acha que é desse jeito que funciona? Uma vez, lá vem com as minhas histórias, mas coisas vividas. Eu já vivi tanta coisa, né, nessa doutrina dos espíritos, você nem imagina. Dá uma enciclopédia. Então, uma vez, eu fui visitar uma casa espírita de um amigo em São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. E eu falo mesmo. Eu só não falo nomes. Mas foi em São Sebastião do Paraíso que aconteceu essa vergonha. Eu fui visitar uma casa espírita
E lá, me colocaram eu lá no lugar lá, e eu fiquei lá sentado lá, tal, né? Eu era um visitante, mas tinha umas 40 pessoas assistindo os trabalhos mediúnicos. Isso também é um outro crime, porque não se realiza trabalhos mediúnicos de desobsessão com a plateia ali à disposição ao meio, né? E de repente o presidente pegou, olhou numa senhora que estava na assistência e pegou e falou para ela assim: a senhora gostaria de fazer alguma pergunta ao espírito que está manifestando agora? A mulher pegou e falou assim: pergunta? Eu escutando tudo isso. Se só quiser fazer alguma pergunta ao espírito. Aí ela falou assim: mas que espírito é esse? Falou: não, é o mentor da casa. Ah, bom, tá bom. Aí ela se levantou. Ela se levantou e se aproximou-se do médium. E pegou e falou para o espírito assim, mais ou menos assim, ó. Mentor, eu queria saber de você, do senhor, porque há um ano atrás, mais ou menos, o meu marido morreu. O meu marido morreu. E ele, aqui na Terra, olha para você ver onde chegou esse negócio. Parece brincadeira o que eu estou contando aqui. Mas eu não ia perder um tempo desse precioso aqui com palhaçada. Mas isso aconteceu aqui em São Sebastião do Paraíso. Mas acontece muito mais coisa. Você que não está sabendo. Então, o meu marido ele morreu faz um ano mais ou menos. E aqui na Terra, eu perdoei o meu marido umas 4, 5 vezes porque ele me traía com outras mulheres. O senhor poderia me dizer se no mundo espiritual onde ele está, se ele está envolvido, esse é o termo lá, viu gente, que ela disse, com algum rabo de saia aí no plano espiritual? Olha o tipo de pergunta que ela fez para o mentor espiritual da casa. Só, gente, que era uma casa espírita meia boca. Meia boca. Que em São Sebastião do Paraíso, 99,999999999. Aí você põe mais 1 milhão de 9. É tudo casa espírita meia boca. Em São Sebastião do Paraíso. Se você juntar todas, passar na peneira, você só vê a peneira. Não é falando mal, não. É estudo. Mas que estudo? Você está falando mal. Não estou falando mal. Os espíritas de São Sebastião do Paraíso e do Brasil é que não estão estudando Allan Kardec. A moda agora é o misticismo. A moda é o misticismo, é o místico. Então, o misticismo, você pode misturar tudo quanto é coisa dentro de uma casa espírita. Então, não podemos considerar aquilo ali como espiritismo. Aquilo ali nunca foi, nunca será espiritismo. Então, o senhor poderia me dizer, mentor, voltando, essa casa espírita era meia boca, o médio era meia boca, o mentor era um charlatão, um mistificador, um impostor. É tudo meia boca. Você vai ver onde vai dar isso. O senhor poderia me dizer se ele está envolvido com algum rabo de saia aí no mundo espiritual? Rabo de saia. Eu podia até mudar esse termo aqui por conta própria. Não, mas eu quero mostrar na íntegra o que aconteceu. O mentor pegou e falou assim: olha, minha filha,
Você já perdoou ele no corpo físico quantas vezes? Umas 4, 5 vezes. Ó, minha filha, então você continua perdoando ele no plano espiritual. Mas por quê? Porque ele continua assim, do mesmo jeito que no corpo físico. A hora que o mentor disse isso, eu vou falar a verdade para você, eu não levantei e não bati a poeira do pé. E chacoalhei a roupa do corpo e fui embora. Porque tinha uns amigos espirituais me segurando ali. Luiz Antônio, meu filho, seja educado. Porque a hora que esse mentor falou, você já perdoou quantas vezes o corpo físico? Umas 4, 5 vezes. Foi, então você continuou perdoando, minha filha, porque ele continua no plano espiritual do mesmo jeito. Inclusive, ele está nos dando trabalho nessa área aqui. Porque ele não dá sossego para as mulheres onde ele se encontra. Aí eu pensei comigo assim, meu Deus do céu. Se ele continua do mesmo jeito, então ele não está no departamento espiritual, ele está no umbral. De fato, às vezes ele está lá, né, perseguindo as mulheres que estão também lá na região umbralina. E essa mulher que interrogou esse mentor, mas ela começou com uns palavrões, que aí eu já não solto esses palavrões aqui não. Mas ela xingou tanto esse marido dela, mas ela prometeu tanto que quando ela morresse, ela ia procurá-lo nem que se fosse no inferno, e ela ia acabar com a vida dele. Mas, gente, ela usou tantos termos baixos. Ali, a mesa provavelmente tinha uns 10 médios, tinha umas 30 pessoas mais ou menos na assistência, aquela baixaria, sabe? Aquele espetáculo circense, como se fosse um teatro, um Dom Pedro, né? Teatro Dom Pedro, lá de Ribeirão Preto, teatro. Eu falei, eu não acredito no que eu estou ouvindo, eu não acredito no que eu estou vendo. Não é possível. Que mentor é esse, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu já expliquei, né? É um charlatão, é um mistificador, é um impostor, é um leviano. A casa também é uma casa leviana, é uma casa de espíritas hipócritas, charlatões, mistificadores, pseudos espíritas. Nós não podemos permitir isso. Ah, Luiz, mas cada um está num nível. Tá, mas agora porque cada um está num nível, quem tem conhecimento vai ter que omitir, vai ter que consentir, vai ter que calar a boca, não vai abrir a boca como eu abro aqui. Ah, Luiz, mas você abre a boca como você abre a boca aí, você arruma só inimizade, tanto com as trevas quanto com os amigos encarnados. Pode ter certeza, Cid, que se os amigos encarnados realmente têm conhecimento da doutrina dos espíritos, ficam do lado da doutrina dos espíritos, do lado de Jesus, do lado de Deus, e entendem o que nós estamos dizendo. Se os amigos não têm conhecimento da doutrina dos espíritos, não estão do lado de Deus, não estão do lado de Jesus, e eu não faço questão nenhuma que esbandeiem para o outro lado e saiam pensando o que quiser de mim, porque é melhor as pessoas pensar mal de mim do que eu pensar mal das pessoas, mas o meu trabalho eu não deixo de fazer para poder ficar agradando um ou agradando o outro. Desde quando eu assumi essa responsabilidade aqui do esmiuçamento, eu disse ao professor, se for para mim fazer gracinha ali para agradar um ou para agradar outro, como se agrada político, ou como os políticos agradam a população, eu não vou abraçar essa causa, não. Agora, se as trevas também quiser bater à vontade, bata. Porque o muito que elas vão conseguir é esvair-se com as energias do corpo físico e o espírito, o meu eu, obviamente, retorna à parte espiritual. Mas cala a boca. Eu não calo a boca.
porque eu disse quando nós fomos, iniciamos, no princípio, quando íamos iniciar o esmiuçamento do livro dos médiuns, que no livro dos médiuns nós íamos de fato mostrar muita podridão que existe dentro do espiritismo charlatão mistificado que os pseudos espíritas realizam e praticam aqui na Terra, principalmente no Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas nunca foi, e enquanto o espírita não fizer por onde, aqui tão cedo não será Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Porque não depende do Brasil, depende dos espíritos que aqui no Brasil encontram-se ocupando espaço. Então as pessoas não esperem que vão ser agradadas aqui, porque elas ocupam uma posição assim, uma posição ali, de forma alguma. Aqui a verdade é dita ao Zé, ao Benedito, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos dar sequência.